Certo, Sérgio. Ainda sobre isso, esses bandos fascistas, essas organizações fascistas na Ucrânia, como você mesmo disse, elas acabaram sendo apoiadas, né, pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo próprio Estado ucraniano depois da queda do Yanukovych em 2014. E então eles cresceram, né? Ou seja, eles se fortaleceram com isso, eles se estruturaram. Hoje, talvez, a Ucrânia seja o país onde existe a maior presença desse tipo de grupo e que faz ações armadas, etc. Então, o Putin se apoia nisso, nesse fato, para tentar justificar a guerra. Então, ele disse que precisa desnazificar a Ucrânia. Pode o Putin ser o desnazificador da Ucrânia? Bom, essa é uma boa questão, porque, obviamente, isso é propaganda de guerra do Putin. Vamos falar da Ucrânia e de desnazificar a Ucrânia. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Por causa do Putin, agora tem 3 milhões de refugiados já fora do país, além dos milhares de mortos e as cidades destruídas. O Svoboda, que é o principal partido que reivindicava o nazismo, nas últimas eleições, fez 2% dos votos, 2%, e elegeu um único deputado no parlamento ucraniano. Não que não tenha outros partidos ultra-reacionários, mas o partido nazista, por excelência, era o Svoboda. Esse Svoboda, ele acabou rachando, se dividindo. E a direção do partido, digamos assim, que botou meio de escanteio para fora os que eram os nazistas mais descarados, digamos assim, para poder continuar existindo como um partido que estava no parlamento. Uma parte minoritária do Svoboda, que é um dos nazistas mais descarados e violentos, é que construiu o batalhão Azov, que se integra na Guarda Nacional Ucraniana. Então, primeiro tem que dar a dimensão. Tem um momento onde muito barulho dá a impressão que é muita gente, mas grupos armados e financiados por gangues criminosas, pelos imperialistas, pela embaixada americana, podiam fazer muito barulho. E, à base de bala e de ações completamente desumanas, dá a impressão que o povo ucraniano é nazista e precisa ser destruído. Foi a mesma tese do Stalin e do imperialismo britânico, americano, francês, etc., para massacrar a Alemanha ao final da guerra. Por quê? Era a culpa coletiva do povo alemão. Porque o nazismo era produto do povo alemão e não uma excrescência do imperialismo na época da decadência capitalista. E que foi construído sobre a base de matar milhares e milhares de comunistas, de sociais-democratas e de sindicalistas jovens e estabeleceu terror, destruindo partidos, sindicatos e organizações. O povo alemão foi chamado de nazista como povo e culpabilizado. E no final da guerra, quando a guerra estava praticamente jogada e acabou, Hitler estava acabado e não havia mais... O imperialismo britânico bombardeou Dresden, que era uma cidade que não tinha nada de militar, que era uma cidade belíssima, e bombardeou até não ficar nenhum prédio em pé, nem civil, nem estatal, nada. E matou cerca de 100 mil pessoas nesse bombardeio. Então, essa propaganda do Putin de desnazificar é completamente falsa. Se trata da mesma coisa que o imperialismo britânico, norte-americano, fizeram com a Alemanha no final da guerra, cujo objetivo era eles se apropriarem da Alemanha. E o Putin, ele convive com partidos de extrema-direita, aliados dele. Ele estabelece uma repressão na Rússia, que é exatamente a mesma coisa que tem na Ucrânia. Os militantes que se opõem ao governo do Putin estão sujeitos à prisão, à tortura, a assassinato. Quantos assassinatos opositores, inclusive burgueses do Putin, ele assassinou nas últimas décadas? Esse opositor burguês que está na Rússia, que voltou, o Navalny, cadeia para ele. Tentaram envenenar o cara. Ou seja, aí não tem democrata, não tem libertador de ninguém. O Putin evidentemente que não tem a capacidade de desnazificar nenhum país. E desnazificar a Ucrânia é uma falsidade, porque a maioria do povo ucraniano não é nazista nem fascista. Isso é uma mentira. E principalmente a classe trabalhadora. Agora, que há bandos fascistas nazistas? Sim, na Rússia tem também. Nos Estados Unidos tem. Na França tem. Na Itália tem. E na Inglaterra tem, apesar de ser minúsculo. Em geral, são muito... Agora, na França, por exemplo, para as eleições agora de abril, presidenciais, o Macron está na frente, que é um direita ultra-reacionário, e o segundo lugar está a Marine Le Pen, que reivindica um tipo de fascismo, de nacionalismo semifascista, e o outro é o Zemmour, cuja bandeira principal é jogar os imigrantes no mar. Então, aí se a Le Pen ganha ou o Zemmour ganha, tem que desnazificar a França, é isso? Então, essa é uma propaganda muito de fumaça jogada nos olhos dos outros, e tem gente que entra, tem gente da esquerda que entra, não é uma vergonha. Desde que começou a guerra, nós temos visto esse
PCO, Partido da Causa Operária, fazendo atos de defesa do Putin e defesa da guerra do Putin. É uma falência política. Agora, dá para entender porque o PCO, apesar de dizer que é revolucionário, socialista, ele é um partido completamente nacionalista. Ele é um partido que ele cuida do aparatinho dele, da seita que ele é. E é isso que nós vemos. Tem os mandelistas, os que reivindicam a esquerda também, bradando que a OTAN tem que entrar na guerra e bombardear os russos. E a OTAN tem que mandar mais armas para a Ucrânia, etc. E tal. Ou seja, entraram todos, por um lado e por outro, cada um se adaptando ou a uma burguesia determinada ou perdendo o rumo completamente. A nossa posição, como corrente marxista internacional, como esquerda marxista no Brasil, é de internacionalismo proletário. Nós somos comunistas e nós dizemos que o inimigo está dentro de casa. Os trabalhadores da Ucrânia têm que lutar para derrubar o seu governo, estabelecer um governo dos trabalhadores. Os trabalhadores russos têm que lutar para estabelecer um governo dos trabalhadores russos e varrer o Putin. E no Brasil nós temos que fazer isso varrendo o Bolsonaro e lutando para construir. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Os nossos camaradas dos Estados Unidos, eles estão nesse momento em campanha contra o que a OTAN está fazendo na Europa. E eles são como nós, da CMI inteira, pelo desmantelamento da OTAN. Esse monstruoso aparato de guerra controlado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, sozinho, só ele, tem nesse momento 745 bases militares espalhadas pelo mundo. E vai acusar o Putin de crimes de guerra? Todos eles cometem crimes de guerra o tempo todo. O Putin, o Biden, o Trump, o Bush, o Clinton, todos cometem. O Boris Johnson, o Macron, que está massacrando os trabalhadores e o povo do Mali, na África. Então, essa é a situação onde o internacionalismo proletário, comunista, da frase do Marx, tem que se expressar. Abaixo a guerra, abaixo o Putin, abaixo a OTAN, desmantelamento da OTAN e defesa dos trabalhadores no mundo todo e em cada país. A frase do Marx continua válida. Trabalhadores de todo mundo, univos. Essa é nosso norte, nessa situação política mundial trágica.